Olá, eu sou Gabriela Rebelo, nutricionista, e esse é mais um episódio do podcast NutriDicas do Tribuna Online. E para o bate-papo de hoje eu convidei a médica gastroenterologista formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, Mariana Scarlatelli, que vai bater um papo com a gente sobre distensão abdominal, gases, flatulência. É isso aí, Gabi. Bom, isso é uma condição muito frequente, né? Tanto para você quanto para mim. Os pacientes apresentam essa distensão, eles queixam de muita dor, desconforto, isso chega a atrapalhar a qualidade de vida deles, né? Às vezes atrapalha para colocar uma roupa, para poder ter um evento social, então isso é uma coisa muito importante da gente tratar mesmo. Mari, e na minha prática de consultório eu percebo que isso é mais comum do que a gente imagina. E tem pessoas que já acham que isso é natural, né? Que faz parte do organismo, e sendo que na verdade não é. O que esses gases, essa distensão abdominal pode trazer? Pode ser um sinal, pode ser um alerta de quê? Bom, Gabi, é importante a gente dizer para os pacientes que muitas vezes esse excesso de gases, eles acabam mesmo se acostumando com isso no dia a dia, né? E a gente precisa se atentar porque podem ser sinais desde hábitos de alimentação, tá? Mastigação, comer falando, engolir muito ar, às vezes tomar muitos líquidos gaseificados, né? E também podem ser sinais de algumas doenças intestinais, tá? A gente pode ter desde doenças inflamatórias, autoimunes, até algumas condições simples, por exemplo, como constipação. Às vezes aquele intestino preso de longa data, né, que o paciente nunca conseguiu ter uma evacuação satisfatória e legal, pode ser a causa dessa distensão. Então é muito importante a gente avaliar. As intolerâncias alimentares também, elas estão muito presentes e elas têm que ser lembradas. Intolerância à lactose, intolerância à frutose. Às vezes isso no dia a dia do paciente, é um paciente que quer comer saudável, ele aumenta a quantidade de frutas, às vezes vai comer muitas frutas e acaba tendo muita distensão e não sabe como lidar com isso. Então, passando por todas essas questões, são coisas que a gente precisa investigar. Gastroenterites também, que são coisas extremamente presentes, né, Gabi? Principalmente no verão agora, a gente vê muito. Então, são coisas que podem gerar essa distensão gasosa também. Mari, e quando o paciente procura o médico gastroenterologista, tem algum exame que pode ser feito para ajudar a identificar quais seriam essas intolerâncias? A gente vai lançar mão de exames baseado no que o paciente disse. Então, primeiro, sempre pesquisar e conversar sobre os sintomas, né? Quanto tempo essa distensão gasosa começou quando? Ou ao longo da vida inteira, né? Tem relação com algum alimento específico? Porque, às vezes, o paciente, principalmente os intolerantes, eles pontuam pra gente, olha, quando eu consumo leite, quando eu consumo outros alimentos bem específicos, eu tenho distensão. Então, baseado no que ele trouxer pra gente, se é uma condição aguda ou mais crônica, a gente vai lançar mão. Então, por exemplo, se eu tô pensando em uma gastroenterite ou uma verminose, eu posso lançar mão, às vezes, de algum exame de fezes, algum laboratório, né, um exame de sangue. Para as intolerâncias, um dos exames que a gente tem hoje, que é um dos melhores, é o teste respiratório, que é um teste que pode ser feito no próprio consultório mesmo, tá? É um aparelhinho que o paciente vai soprar e a gente vai entender se ele consegue digerir aquele alimento ou não. É um exame muito fácil de ser feito, tá? A gente consegue lançar mão dele. E, dependendo da nossa suspeita clínica, às vezes uma colonoscopia, às vezes um exame de imagem, então tudo vai depender do que ele vai trazer de informação pra gente. Pensando na constipação, que é uma causa muito comum, às vezes a gente não vai lançar mão de nenhum exame específico, mas o paciente vai precisar dizer pra gente melhor, né, o que ele tá sentindo. Por isso que é importante, né, a consulta com o profissional, uma conversa, um bate-papo, para que o profissional ajude a identificar a raiz do problema, né? Porque às vezes o paciente pode, por conta própria, se automedicar e aí mascara um sintoma, mas a raiz do problema ela continua ali sem ser resolvida. Exatamente. E a gente tem que pensar também no a longo prazo, porque essa distensão, esses gases, pode ser sinalzinho de alerta ali de que alguma coisa no organismo não está legal. E aí hoje, quando a gente fala de intestino, a gente pensa muito em microbiota, microbioma intestinal, e a gente já vê muitos estudos trazendo a questão da alteração desse microbioma, onde a gente tem uma queda, né, das bactérias benéficas e a gente tem um aumento das bactérias maléficas, presença de fungos e até mesmo de alguns protozoários. Então, isso faz com que o organismo aumente a sua inflamação e que futuramente possa vir a trazer doenças para esse indivíduo. Exatamente. Então, é importante. Às vezes a gente pensa que é algo simples, é algo bobo, são só gases, mas que não, pode ser sim um sinal de alerta de que alguma coisa ali precisa ser
ajustada, né? Inclusive, uma das condições, né, muito comuns de distensão de gases é o supercrescimento bacteriano. O que é isso? É uma condição onde a gente vai ter um desequilíbrio nessa flora, né, na microbiota. O que é a microbiota? É aquele conjunto de bactérias, são diversos micro-organismos que estão lá no nosso trato gastrointestinal. A gente tem essa microbiota no trato inteiro. A do esôfago, do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso. Quanto mais para baixo, mais rica ela vai ficando em maior quantidade. Quando a gente tem um desequilíbrio nessa população, né, de bactérias e de micro-organismos, a gente vai ter as ruins prevalecendo, né, não tão comuns, e produzindo gases que não são interessantes. Porque a gente já sabe, né, que os gases bons, eles ajudam até a nutrir a nossa célula intestinal, ajudam no funcionamento, a nutrir, produzem diversas substâncias benéficas até para prevenir doenças, obesidade, agora algumas doenças até como Alzheimer, a gente já tem visto os estudos mostrando, né? Então, desequilibrou, a gente sabe que vai ter produção excessiva de gases, não vai ser legal, isso pode afetar inclusive o sono dos pacientes, né? Vamos dar dicas práticas agora? Pensando aí, né, nessa questão de gases, distensão abdominal, por um intestino constipado, né, por questão de má alimentação, estilo de vida não saudável, para que a gente já consiga mudar, né, ter algumas alterações. Sim. E que se caso esse sintoma não melhorar, aí o indicado é sempre a gente procurar um profissional para fazer uma avaliação mais completa. E aí, dica básica, né, de alimentação, a gente aumentar o consumo de fibras é interessante, então a gente caprichar aí nas verduras, legumes, frutas, né, o nosso guia alimentar para a população brasileira que está aí, ele traz que a recomendação de fruta por dia são de 3 a 5 porções, né, então não precisamos ter medo de consumir frutas, mastigar muito bem esses alimentos, né, para auxiliar no processo de digestibilidade. Isso, até porque... Desculpa te interromper, lembrando que a digestão ela começa quando a gente já está mastigando. Isso então, aí. Sempre eu falo com meus pacientes no consultório, quando vai fazer a refeição, fazer sentadinho, num momento de calma, não comer andando, que a gente tem um estilo de vida muito corrido. Às vezes come no carro, né, Mari? No isso trânsito. Aí, indo de um trabalho para outro, come em pé. Eu tenho vários pacientes que relatam isso. Então, muito importante, gente, comer com calma, mastigar os alimentos, ter o tempo da refeição para exatamente aquilo. Que a nossa digestão ela começa quando a gente olha para o alimento, quando a gente sente o cheiro, quando a gente mastiga. Então, isso é muito importante. E aí, além da mastigação, da gente colocar mais cor, colorido nesse prato, ajustar a hidratação, né? Porque a fibra sem água, ela tende a constipar. Então, a gente ajustar esse volume de água é interessante. E aí, quem não gosta muito do sabor da água, né, ou da falta de sabor da água, a gente colocar gotinhas de limão, ou a gente fazer uma água aromatizada. E tem algumas especiarias que auxiliam no processo de eliminação dos gases, né, como a canela, como o gengibre. E aí, a gente pode colocar isso na nossa garrafinha de água e a gente consumindo essa água saborizada durante o dia. Então, é uma estratégia também bem legal. Tem os chás, que também são importantes, aliados. E aí, a gente tem alcaçuz, a gente tem anis estrelado, o próprio gengibre, canela, cravo da Índia, tulsi, que são alguns chás que a gente pode estar utilizando no dia a dia. A recomendação de chá sempre de 2 a 3 tomadas, então de manhã, de tarde, ali antes de dormir mais uma xícara, mas também nada de chás em excesso, então também não é encher uma garrafa de 1 litro, 1,5 litro e sair tomando chá sem medidas, né? E a gente pode fazer combinações com esses chás, né? Então, gengibre tulsi ou cravo tulsi, e a gente ir trocando. Lembrando que na nutrição dos princípios, pilares é a questão da variedade, né? Então, quanto mais variado for essa rotina, melhor vai ser para o nosso organismo. Atividade física também, Gabi, além da alimentação, claro, a atividade física ela vai auxiliar na melhora de diversos sintomas, ela melhora a motilidade intestinal, ela ajuda até no controle do sobrepeso, que também é um fator de risco para constipação, enfim, para diversas outras coisas. Então, o paciente se mobilizando, se movendo, estando ativo fisicamente, ele vai ter um melhor movimento intestinal e aí vai melhorar os gases caso ele seja constipado. É muito importante estar ativo fisicamente. E aí, como estratégia de alimentação também, a gente tem a dieta Low Food Map, que é um protocolo mais restrito, bem difícil de ser seguido, mas que a gente consegue trabalhar com aqueles pacientes que chegam com uma queixa bem forte, né, no que diz respeito a essa questão de alteração intestinal.
gases com cólica, com presença de dor, abdômen bem distendido, duro ao palpar, né? Uma alteração ali na questão de frequência, consistência das fezes. Então, é um protocolo que pode ser utilizado para esses pacientes mais graves. E nada mais é do que a gente trabalhar de 1 a 2 meses com uma dieta específica, restrita, onde a gente vai ter ali uma coloração, para classificar isso, uma tabela, né? Vermelho, verde e amarelo, por exemplo. Então, o verde seriam os alimentos permitidos, o amarelo seriam aqueles alimentos que a gente tem que consumir com moderação, ajustando quantidade, e o vermelho aqueles alimentos que não poderiam fazer parte dessa dieta. E aí a gente tem até mesmo alimentos que são considerados saudáveis, como as frutas, nessa listagem aí vermelha ou amarela. Por isso que é importante a gente procurar um profissional nutricionista para poder fazer a prescrição dessa dieta, para que não leve também a nenhuma carência nutricional e isso acabe gerando um outro problema, né? Mas o bacana desse tratamento Low Food Map é que a gente consegue trabalhar a reestrutura dessa microbiota intestinal, recolonizar depois esse intestino, para que essa pessoa volte a ter uma alimentação normal, sem ter o desconforto dos gases. Isso aí. Essa dieta baixa em Food Maps, ela é muito interessante também para os pacientes que têm a síndrome do intestino irritável, né? Que é uma condição que os pacientes têm pesquisado muito e já chegam às vezes no consultório, eu tenho síndrome do intestino irritável, eu acho que eu tenho, o que pode ser? Então, é uma síndrome funcional, é uma doença funcional, ou seja, não tem uma doença estrutural por trás. Quando a gente investiga esse intestino, a gente vê que ele é normal, mas o paciente é como se ele fosse mais sensível. Então, para o mesmo estímulo, é um paciente que tem uma sensibilidade maior, ele fica mais distendido, às vezes ele come a mesma coisa do que o colega, mas ele tem gases e o colega não tem. E às vezes vai investigar a intolerância e vem negativo. Então, o que pode ser? Tem que ter dor, tá? Tem que ter alteração do hábito intestinal, às vezes é aquele intestino que é normal, alguns dias pode ter diarreia ou alguns dias fica preso e depois vai variando. E tem uma influência muito importante do emocional também nesse perfil de paciente, é muito importante. E nesses pacientes, essa dieta com baixa em Food Maps, né, que é essa que você está falando, ela faz bastante diferença e os pacientes melhoram muito. Perfeito. E vale lembrar que tem data de início e data de fim, né? Então, a gente também não vai seguir com a Low Food Map para o resto da vida como estilo de vida. Então, é um tratamento que deve ser acompanhado com um profissional e depois a gente vai voltando a reinserir aqueles alimentos que a gente tirou, né? E a pessoa consegue manter um estilo de vida saudável. Outra dica importante que eu tenho, não sei se você costuma prescrever para os seus pacientes, mas como eu gosto muito da fitoterapia, é a questão do carvão ativado. O carvão, ele pode ser utilizado ali de 500 a 1000 miligramas por dia e a recomendação sempre longe das refeições, longe de medicamentos, então ou de manhã em jejum ou 1 hora e meia ali antes do lanche da tarde ou depois do café da tarde, né? Sempre longe. Isso porque o carvão, ele tem a função de quelar os gases, né? E aí ele muda a forma desses gases e a gente consegue eliminar isso nas fezes. Então ajuda bastante também. Sempre longe de medicamento, porque como ele é um quelante muito potente, ele pode quelar também substâncias do medicamento e também vitaminas e minerais, por isso que a gente pede para não estar junto com nenhum remédio e nenhum alimento. Sempre ingerido com bastante água. Outra dica bacana é a questão do gengibre. O gengibre, ele também tem essa função de alterar a forma dos gases e a gente conseguir eliminar isso através das fezes. Isso é bacana porque, às vezes, dependendo da medicação que a gente utiliza ou do chá que a gente utiliza, vai soltar esse gás através do pum mesmo. Com né? certeza. E aí, as pessoas se sentem incomodadas em relação a isso, porque, caramba, Gabi, eu tô no meu trabalho e não tá legal, meu ambiente é fechado, é ar-condicionado. E aí o gengibre e o carvão ativado, ela tem esse benefício de mudar essa estrutura e eliminar isso nas fezes. Então a gente observa até umas fezes um pouco mais escuras, uma alteração na sua forma. Então a gente consegue ajudar muito também os pacientes nesse sentido. Acho que a nutrição e a gastroenterologia tem muito para acrescentar para os pacientes, né? A gente vai se complementando. Acho muito importante, você tinha me perguntado, voltando um pouquinho, quando procurar, né? Acredito que gases é um sintoma muito individual, né? Cada pessoa tem o seu. Então, a tolerância também é diferente. Na maioria das vezes, o que é para um não é para o outro. Então, sempre é importante procurar auxílio. Porque se isso está impactando na sua vida, se isso te impede de colocar uma roupa,
se você não se sente confortável no seu ambiente de trabalho, eu já tive pacientes que se sentiam desconfortáveis a fazer entrevistas de emprego, por exemplo, por conta dessa questão. Então, isso tudo influencia muito. É importante procurar tanto o gastroenterologista quanto o nutricionista, porque através de uma alimentação melhor, orientação de atividade física, às vezes, se necessário, uma investigação diagnóstica, a gente consegue chegar a um diagnóstico, melhorar essa microbiota, lançar mão de, talvez, probióticos, o pré-biótico, que é o alimento dessa microbiota, que é a alimentação, que é a base de tudo, e a gente consegue mudar, às vezes, a qualidade de vida desse paciente. Isso é muito importante. Então, o intestino é quem comanda isso tudo. Então, se você está apresentando distensão abdominal, gases em excesso, está te trazendo incômodo, procura um médico gastroenterologista para ajudar no diagnóstico e o nutricionista para ajudar a conduzir aí uma melhor alimentação, um melhor estilo de vida para que a gente consiga reverter isso o quanto antes. Sem dúvida. E viver bem saudável, né? O intestino, ele é produtor dos neurotransmissores, a gente sabe, então um intestino saudável é igual uma pessoa saudável. Então a gente precisa cuidar muito bem dele, a gente está aprendendo isso melhor agora e aí cada vez mais com alimentação, com investigação e sendo saudável mais pra frente, né, Gabi? Isso aí. Com as dicas que a gente deu aqui, vocês viram que é fácil, barato, acessível. Então, se a gente colocar um chazinho ali 2 a 3 vezes no dia, a gente já vai conseguir ter um efeito legal. Mastigar devagar, né? Beber mais água. Então, são dicas simples, né? Prato colorido. Então, dicas simples e a gente já vai conseguir ter um efeito bem bacana. E é isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Mari, muito obrigada pela presença. Foi muito enriquecedor essa troca de conteúdo, né? Espero contar com vocês aí em futuros podcasts. E para você que está assistindo a gente, muito obrigada por sempre comentar, curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Aguardo vocês na próxima semana. E para mais conteúdos do podcast NutriDicas, lembrem-se de acessar o portal Tribuna Online, ou YouTube, ou também os tocadores de podcast.